Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, amigas e amigos. Estamos mais uma vez, professor Alfredo, aqui Olá, com o nosso tarde. Disruptcast. Exatamente. E hoje vamos conversar com a Camila Betanin. Vai falar sobre ECA Digital. Estou esperando a Camila aqui. Cadê a Camila? Aí a Camila aí. Tudo Oi, bom, Camila? Camila? Boa Como vai? tarde. Me ouve bem? Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Alexandre. Ouço-os muito bem. Vocês me ouvem bem? Sim, tudo certo. Maravilha. Estamos aqui, o professor Alfredo vai bater um papinho contigo. Uma alegria ter você com a gente, viu, Camila? Prazer é todo meu. E vamos lá, o ECA Digital. Vamos começar já pelo nome. É ECA Digital mesmo ou é uma lei que trabalha perspectivas virtuais digitais em um ambiente que tem a participação de crianças e adolescentes? Boa tarde, querida. Fala pra gente. Boa tarde. Vamos lá. Eu diria que a gente segue a segunda opção aí. O ECA Digital ele veio aí como uma atualização do ECA que já existe e veio acompanhar aí, tentar alcançar as mudanças que a gente teve nas redes sociais, na internet como um todo, seguindo aí o ritmo social, né? Que primeiro a sociedade muda para que o direito também mude e se adeque a ela e tente aí regular essas novas relações, esses novos modos aí de interação, especialmente dos jovens, né? Das crianças e adolescentes dentro das redes. Muito bem, muito bem. Conta pra gente um pouquinho, no seu dia a dia de trabalho, você é advogada na área do direito digital, né? O que você tem visto aí de temas interessantes que a gente possa falar que o ECA Digital vai contribuir de uma maneira mais imediata, mais urgente assim para nós? Perfeito. Eu atuo, né, com direito digital e também com uma vertente nova aí do direito, que é a Gaming Law, ou direito gamer, né, que trata aí das relações envolvendo jogos, que não são jogos de aposta, no caso, são os jogos online aí, muito frequentes na interação e na convivência aí dos jovens, né, como novos meios de conversa, de socialização e tudo mais. E dentre as tantas novidades aí do ECA Digital, uma que vem causando aí um rebuliço, que eu venho percebendo, em relação aos jogos digitais, no primeiro momento, em que há proibição de certos comportamentos dentro dos jogos, aconteceu um movimento de aumentar aí a classificação indicativa, a faixa etária, para poder jogar determinados jogos online, e a gente sabe que hoje em dia, né, as crianças, os adolescentes vivem aí com a mão na tela no celular, jogando, e isso causou aí, sem dúvida, uma comoção nesse pessoal, no sentido de, meu Deus, agora vai tudo ficar proibido, e também, sem dúvida, uma das importantes modificações do ECA Digital foi atrelar também as redes sociais aí, em que crianças e adolescentes menores ali de 16 anos precisam ter as contas vinculadas aos dos pais. Então, acabou isso de adolescentes e crianças terem redes aí totalmente desreguladas e fazerem o que bem entenderem, né? Então, eles não gostam muito disso, desse tipo de controle, mas a gente vê como uma supervisão muito necessária. Camila, conta pra gente, assim, dentro dessa perspectiva, nova perspectiva, né, do direito digital, e tu tá falando também aí do mercado, né, de games, etc. Perfeito. Quais foram especificamente as determinações dessa nova legislação, esse impacto, como é que isso está sendo estabelecido, como está sendo cumprido isso dentro da estrutura social? Perfeito. Nós temos algumas determinações, são muitas, na verdade, as determinações do novo ECA Digital, mas vou tentar pontuar umas aqui. A gente tem, né, como eu disse, esse entrave, essa questão de juntar a rede social com supervisão parental dos pais, né, das crianças e adolescentes, o que impacta bastante aí no movimento dos mini influenciadores que a gente tem, né? Então, tem crianças e adolescentes aí que produzem conteúdo, muitas vezes influenciados pelos pais, que monetizam e muito com isso, e agora esses pais vão precisar buscar, assim como para produções artísticas que já existia, alvarás judiciais aí para continuar instrumentalizando isso. Na parte dos games, gente, o que eu posso citar aqui é que há um movimento aí das empresas, o mercado dos jogos, ele movimenta muito dinheiro, é um mercado muito lucrativo,
e passou aí, as empresas estão passando por um filtro e por uma ponderação de pensar. A gente retira as loot boxes, que a gente chama, né, que são caixas de recompensa dentro dos jogos, que se assemelham a um critério de aleatoriedade das apostas, que são uma maneira de rentabilizar o jogo, a gente retira essas caixas e diminui o nosso lucro, aumenta a classificação indicativa e perde aí, no caso, público. Então, a gente tem esse movimento das grandes empresas nesse sentido. E é lógico, né? Toda uma remodelação, eu diria, da percepção das pessoas sobre a relação entre crianças e adolescentes e internet, né? Talvez a gente tenha tido o estopim disso para o debate público aí com o vídeo do influenciador Felca, né? Que, enfim, tomou aí as redes e levantou ainda mais esse debate e impulsionou a lei. Então, eu vejo principalmente uma força coercitiva vindo aí para que os pais sejam mais presentes, se não por vontade própria, agora também por essa base legal que os imputa essa responsabilidade. Muito bem, Camila. E eu estava aqui pensando quando você falou da realidade que envolve os atores mirins, não é? Quando uma criança vai fazer uma novela, quando a criança vai fazer um show, alguma coisa assim, tem que ter um alvará judicial, tem que ter uma autorização que vai além da autorização dos pais. E essa perspectiva para os influenciadores mirins, para as crianças e adolescentes que também monetizam e ganham dinheiro com as redes, com a internet como um todo, isso é algo bastante positivo. Porém, a minha pergunta para você, que é algo que eu tenho lido, que eu tenho visto, eu quero ver a sua impressão, se isso nós vamos ter uma condição de atender adequadamente a essas demandas. Será que nós vamos conseguir que, numa velocidade adequada, se autorize, se permita judicialmente, por exemplo, uma criança de fazer uma intervenção numa rede social, ou fazer uma intervenção em um aplicativo, ou mesmo em Instagram e etc., ou será que isso vai travar um pouco a possibilidade da iniciativa dessas crianças por meio dos seus pais? Você tem alguma perspectiva sobre isso para nos falar? Claro, o que eu tenho percebido aqui da prática do nosso dia a dia é que tão logo o ECA Digital tenha vindo à tona e tenha entrado em vigor, a gente teve uma movimentação muito grande já dos pais estarem muito educados e conscientes dessa nova lei. Então, eles se anteciparam em relação a isso e, ao menos, no movimento de buscar saber como instrumentalizar, então, essa permissão. Sem dúvida, né, que se a gente pensar que inúmeras ações aí vão surgir para conseguir esse alvará, para permitir que as crianças e adolescentes participem, enfim, continuem os seus trabalhos, pode ser sim que a gente tenha aí um atraso, até porque o prazo previsto era inicialmente, né, de 90 dias, para que todo mundo se adequasse, então os responsáveis pudessem aí conseguir essa autorização. E a gente precisa aí contar com o judiciário, em como ele vai encarar isso. As ações já estão acontecendo, algumas decisões já estão saindo, mas como toda nova lei, como toda nova perspectiva, pode ser que a gente tenha um tempo um pouquinho a mais, aí, um lapso um pouco maior, para que todo mundo consiga se adequar corretamente e para que esse trabalho, né, que é a finalidade da lei, seja protegido de fato, que essas crianças e adolescentes eles sejam protegidos no ambiente digital, que eles possam eventualmente monetizar com isso, mas num ambiente mais controlado, né? E o Ministério Público, só para saber, Alfredo, rapidamente da Camila, o Ministério Público, como é que você tem visto a atuação nessas ações? Ele tem sido, os representantes do MP nas diversas ações, têm sido, como é que eu vou dizer, têm sido tranquilos em relação aos que os pais têm pedido, têm determinado muitas diligências ou algum tipo de exigência específica para, como ali fiscal desse tipo de situação, contribuir com o juízo? Como é que tem sido isso, Camila? Da minha prática, do que eu tenho observado aqui, eu vejo que tanto o judiciário
como o Ministério Público estão mais conservadores e endurecidos com essa ideia. Então, meio que a gente passou por um período que eu diria de limbo, né, nesse sentido, em que, apesar de a gente ter o ECA, a gente não tinha um ECA totalmente adequado para essa nova realidade das redes sociais. Então, eu acredito, na minha perspectiva, é claro, que eles estão pecando pelo excesso. Então, mais conservadores no sentido de pedir mais informações e colher, como você mesmo disse, o maior número de diligências possíveis e realizar essas diligências para garantir que essas crianças estarão num ambiente saudável e que estarão desenvolvendo ali um trabalho que as beneficie e não como instrumento só de lucratividade, eventualmente, dos pais, tá? Então, eu percebo isso, percebo também o movimento dos juízes, um pouco antes até do ECA digital entrar em vigor, de regular com um braço mais forte aí a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais, até mesmo colocando parâmetros para os pais, dizendo, olha, postem fotos somente no aniversário, em datas especiais. Se você postar ali seu filho todo dia, etc. e tal, pode vir a configurar uma superexposição. Então, na minha visão, a gente está, assim, num cenário mais conservador. É interessante essa perspectiva, né, Alexandre? Até no diagrama de como a sociedade e as crianças estão se comportando, né? A gente vê que essa questão das redes sociais, os adultos também sofrem com ela, porque diuturnamente está todo mundo meio que conectado, né, no celular, etc. Mas me chamou a atenção essa semana um vídeo que apareceu nas redes sociais para mim, de uma criança que era um pastor mirim. Né, dentro de um voo, queria fazer uma pregação dentro de um voo, né, e que começou a falar, né, religiosamente, mas com uma eloquência, né, na argumentação e tal, e as pessoas meio que rechaçaram isso, os comissários de bordo e tal, meio que barraram esse movimento, né? Camila, isso tudo já é uma síndrome dos novos tempos ou sempre foi assim, né? A gente já está mais acostumado a ver as crianças... Porque tem um outro discurso, né? Completando a questão, tem um outro discurso que é o discurso que foi dado pelo Zema agora, né? Dizendo, não, eu vou liberar o trabalho infantil, onde já se viu, né? Então, assim, a gente está entre o céu e a terra nessa questão, né? Ou proíbe tudo ou não proíbe nada. Como que tu vê isso, Camila? Olha, eu vejo a questão de proibição como um todo é meio que não um contrassenso, mas é uma querer interromper um fluxo natural das coisas, né? Talvez todos nós aqui presentes, a gente cresceu num ambiente em que a gente não tinha telas, então nosso modo de socializar era de uma maneira, a gente crescia com alguns elementos culturais muito diferentes do que a gente tem hoje. As crianças, adolescentes hoje já nascem com as telas na frente, com acesso à internet e tudo mais, então talvez seja difícil a gente querer ali colocar aquela questão de falar, vai brincar na rua e tudo mais, não fica tanto nas telas, óbvio que tem que ter aí um cuidado, né, ser saudável e tudo mais, mas é impossível barrar, até porque todos nós dependemos da internet, das redes sociais, de uma maneira ou outra, seja para o trabalho ou para nos comunicar. E hoje, o que a gente precisa entender também dessa nova realidade de crianças e adolescentes são que eles muitas vezes sonham com carreiras que antes nem existiam. Então, eu lido aqui com pessoas muito jovens no meu escritório, no meu trabalho, que ambicionam ser streamers, youtubers, essas novas carreiras de sucesso, né? Então, invariavelmente, essas pessoas, esses humanos aí em desenvolvimento, pensam nisso almejam isso profissionalmente, almejam fazer parte dessa comunidade. Então, eu penso que a gente precisa, sim, regulamentar, a gente precisa ser cauteloso com as crianças e adolescentes, nós precisamos impor limites e regras, mas querer aí a todo custo proibir, eu acho totalmente improdutivo, né? Porque vai chegar algum momento que eles vão ter autonomia e vão voltar para isso, né? Assim como todos nós hoje não vivemos mais sem internet. Então... Agora tu está falando, me veio em mente a questão que tu falasse, as crianças, né, elas desejam, né, ser youtubers, etc. Mas eu estou mais propenso a acreditar que são os pais das crianças que querem que as crianças sejam, né? Porque, assim, as crianças não saberiam o que seria ser youtuber se não fosse o pai lá
estimulando, ou mostrando, ou filmando, etc. Diferente, e aí eu acho que o ponto da Camila é interessante, do trabalho dela, é sobre o mercado de games. Games, exatamente. As crianças gostam do jogo, né? Jogar, etc. Essa questão é uma questão que é fundamental, né? A regulação, do ponto de vista das crianças. Até porque o jogo dentro da internet é um jogo que está exposto, né? A certos perigos, etc. Mas a questão mais de se tornar um ator mirim, enfim, um youtuber, alguém que está exposto nas redes sociais, é, na verdade, também um interesse dos pais, não acha, Alexandre? Pode ser, pode ser. E eu conheço muita gente que estimula os filhos a fazer algumas ações que acabam tomando repercussão e isso gera interesse econômico, né? O que você nos fala, Camila? Sem dúvida, existe. Eu acredito que existem esses dois polos, tá? Eu acredito que existam tanto as crianças e adolescentes que invariavelmente vão ter contato com telas e vão conhecer essas pessoas, elas não veem mais TV aberta, elas vão no YouTube, no canal que lhes agrada aí, enfim, assistir esses grandes streamers, esses criadores de conteúdo, e se apegam muito mais neles do que em programas de TV, por exemplo, e aí ambicionam aquilo. E é lógico, daí eu entendo aí como uma situação bem mais delicada e errada os pais que forçam os filhos a se colocarem em determinadas situações, sejam elas vexatórias, sejam elas engraçadas, ou o que quer que seja, porque curtidas, engajamento, tudo isso gera monetização para as redes e, consequentemente, gera dinheiro, né? Então, eu acredito que as duas coisas coexistem. A gente tem aí alguns responsáveis que, infelizmente, falham nisso e tentam ganhar dinheiro em cima dos filhos, mas, de outro lado, eu enxergo, sim, que tem um desenvolvimento individual dessas crianças, desses adolescentes, especialmente adolescentes, que projetam um futuro nessas figuras que eles escolheram consumir. Agora, uma outra coisa, Camila, lá no projeto de lei da inteligência artificial, que está tramitando agora lá na Câmara, e o projeto de lei da reforma do Código Civil, que vai ter o livro do direito digital, em ambos nós temos a perspectiva do cuidado, óbvio, com a criança ou adolescente. E nos dois, nós percebemos a grande presença da teoria do risco. Ou seja, nós colocamos uma graduação, ou gradação, como queira, de risco para a utilização de redes. Então, quando nós falamos em criança e adolescente, nós sempre consideramos esse risco alto e por isso há a necessidade de uma precaução que vai além da prevenção e que por isso acaba impedindo algumas situações, alguns conteúdos que ficam vedados, ficam proibidos para crianças especialmente, né? E em algumas situações para adolescentes. Como é que você viu isso no ECA, na nova norma, na nova lei, na complementação do Estatuto da Criança e do Adolescente clássica? Você percebeu essa gradação de risco, essa necessidade de apurar mais ou menos quais os perigos específicos para a participação de crianças e adolescentes nas redes, Camila? Sim, sim, percebi, especialmente pela, eu diria, semântica da lei, os termos escolhidos, né? Palavras que se repetem muito, por exemplo, são de acesso provável. Então, eles não estabelecem na lei, tem alguns critérios fechados, mas se repete muito, olha, serviços, aplicativos, sites, redes sociais de acesso provável por crianças e adolescentes. Ou seja, não precisa ser destinado para um público maior de idade. Se esse serviço, se esse aplicativo for de acesso provável, se tiver algo chamativo para uma criança e um adolescente ali, já cai aí sob o crivo da lei. Então, já se aplica o ECA digital. Há também outras expressões que eu percebo na lei, como a proibição de colocar crianças e adolescentes em redes sociais ou permitir que elas participem de quaisquer ambientes online em que tenham-se comportamentos inadequados, mas a lei não define o que seriam esses comportamentos inadequados, impróprios, permitindo aí que a gente consiga abarcar mais situações. Então, o ECA vem aí, provavelmente terá outras regulamentações, mas ele veio com essa
largura mesmo da lei para que várias coisas conseguissem ser encaixadas nesses artigos, nesses incisos. E o que mais me chama a atenção, sem dúvida, é a questão do acesso provável, né? Se a gente parar para pensar, quase tudo é de acesso provável para crianças e adolescentes, então, praticamente a tudo a gente aplicaria a lei, a tudo que está online hoje, né? Agora tu falasse, eu ainda não tive contato com o texto da lei, né? Sabemos que a ECA digital entrou em vigor agora, e esse termo me soa interessante, né? Um aprofundamento, esse acesso provável. Uhum. Né? Quem vai determinar o provável? O que é provável? O que é provável, né? Assim, quando a gente fala em risco, né, Alexandre, acho que risco é uma questão que está mais na linguagem jurídica hoje, ou na vida cotidiana, né? Porque tudo é calculável, né? A gente fala em probabilidade. Claro. Né? Então, existe um cálculo probabilístico que vai determinar o risco de algo. Né? O risco, portanto, ele é determinado por uma história. Né? Então, tem uma história que conta que certas circunstâncias ocorreram. Uhum. E essas circunstâncias vão ser catalogadas, e com esse catálogo nós vamos dizer, não, então essas circunstâncias que ocorreram nesse cenário, ela deve ter a precaução, como tu colocasse. Agora, o que e o direito usa muito termos que ele não consegue dar conta, né? Só que para fazer essa probabilidade, esse impacto de probabilidade, precisa de um cálculo, precisa de uma série de elementos, né? Então, quem fará essa arquitetura, né, da escolha entre, né, acesso provável, meio provável, improvável, muito provável, né? Então a gente fica à mercê de uma subjetividade, né? De uma arbitrariedade até num termo que é talvez o termo mais reluzente da lei, né? Essa possibilidade das crianças acessarem aplicativos que possam ser danosos, né? Exatamente. Você acredita que esse preenchimento, vamos dizer, dessa lacuna, né, epistemológica até, de compreensão, vai ser dado por quem? Pelo judiciário? Vai ser construído pela sociedade? A doutrina? Quem que vai preencher esse vazio? Eu acho que um conjunto de todas as fontes aí do direito, talvez num primeiro momento, como eu já venho acompanhando o judiciário, tem se colocado aí, muitas vezes, no famoso papel de legislador, que algumas pessoas falam, de colocar alguns parâmetros que inexistem, né? Que não existe um parâmetro legal, mas aí na ponderação de princípios e tudo mais, se colocam aí alguns liames aí para serem seguidos, como eu citei até mesmo, do que seria uma superexposição de crianças e adolescentes nas redes sociais, né? Um critério, querendo ou não, subjetivo, né? Vai ter um juiz que vai entender que é uma foto no aniversário, já não deveria expor, tem uns que vão falar coisas diferentes. Eu acho que num primeiro momento, sim, a construção das decisões dos juízes, jurisprudencial, e em um segundo momento, talvez a gente tenha aí até um movimento social de novo questionando novas práticas, até porque eu percebo isso na realidade também. Desde que esse assunto explodiu, que se falou em adultização, que veio o ECA digital, se popularizou até a expressão, chama o Felca aqui, etc. Está acontecendo algo de errado, as pessoas já associam essa lei e meio que elas mesmas já denunciam eventualmente e fazem toda essa parte. Quanto ao risco, há um risco, sem dúvidas, mas eu sempre costumo dizer que nós fomos colocados aí meio que aqui num experimento onde, de repente, a gente tem IAs super poderosas nas nossas mãos e ninguém nos disse como lidar com elas, ninguém nos disse como seria a internet. Enfim, a gente está aprendendo, lidando com as consequências e aprendendo ao mesmo tempo, todos nós, né? É interessante essa tua fala, e o termo, né, risco provável, até dá um grande tema de estudos, né, Alexandre? Sem dúvida. Né, dentro do estatuto, né, desse novo Estatuto da Criança, dessa lei nova, porque realmente traz uma circunstância de exposição, né, e que é nítida, né? As crianças estão realmente muito expostas às redes, mas a gente também não pode se pautar por critérios que são aleatórios. Um diz uma coisa, outro diz outra, né? Não dá para ficar no oba-oba ali. Exato. E tem outra questão que
é um papel mais educativo até dessa circunstância, que é o papel do pai é o responsável, Claro. né? O pai não tem que permitir essa exposição, mas aí a gente vai na contramão, na contracorrente, porque é o pai, muitas vezes, como diz a Camila, que instiga a criança a participar, a se expor, etc. Exato. E nós estamos chegando próximos, Camila, do fim do nosso tempo, e eu quero te fazer uma provocação, uma pergunta, para a gente refletir juntos. Como que você percebe que as big techs, como que você percebe que os gestores, na verdade, da internet olharam para a lei? Por quê? Porque tem uma série de atitudes que eles vão ter que adotar. O exemplo lá da proibição da rolagem eterna da barra, né? A criança não vai poder, vai ter um limite de rolagem. Como é que você tem percebido, Camila, que os provedores, que esses gestores da informação vão conseguir se adaptar? Você tem visto muita reclamação, você tem ouvido o que na sua vivência nesse campo? Vamos lá. As big techs, sejam elas quaisquer, seja o Google, seja a Meta, seja a ByteDance, qualquer uma delas, especialmente aqui falando de redes sociais, elas têm, por padrão, o seguinte movimento que a gente percebe. Sempre que a lei aperta de alguma forma em que elas precisam se adequar, elas realmente se adequam e rápido, porque elas querem fugir de todo e qualquer tipo de responsabilidade. Seja ela subsidiária, seja ela solidária, inclusive o ECA, talvez não dê tempo da gente falar aqui, mas tem umas questões sobre responsabilidade solidária interessantes e inovadoras. Mas as big techs, elas sempre vão tentar tirar o delas, né? Então, basicamente, se elas precisarem se adequar, elas se adequam. Óbvio que elas fazem aí um sopesamento entre o que a gente quer assumir de risco, quanto que a gente vai perder aqui de lucro, como eu disse, as empresas de games, né? Que precisam pensar ali, poxa, eu aumento a classificação indicativa aqui, ou eu proíbo esse público, o que eu faço para perder menos, né? Mas falando de big techs em redes sociais, o movimento delas é se adequar. Praticamente todas já me cobraram a verificação de idade aqui, então eu já passei por esse filtro, e justamente não por elas serem boazinhas, talvez, ou se preocuparem, né? Mas aí, no sentido de evitar responsabilização. E o movimento foi bem rápido, tá? Do que eu percebi, tanto das empresas de games, tanto de big techs, elas estão muito rapidamente se adequando, justamente porque as multas aí do ECA Digital não são baratas, e já vieram aí as disposições da própria lei dizendo que, enfim, essa responsabilidade, inclusive, se estenderia aí por eventual multa para as empresas do exterior também, enfim. E então eu enxergo esse movimento de se afastar da responsabilização. Contornam os obstáculos, né? De forma bem categórica, vamos dizer assim. Né? Só que, assim, e eu acho que a questão das plataformas se adequarem realmente, talvez não seja nem por uma questão econômica direta, é pela reputação delas em descumprir o ECA digital, que é uma questão vinculada Também. à infância e adolescência, né? Pessoas que são hipossuficientes, etc. Então isso pode dar digamos assim, um som, né? Uma exposição muito ruim. Então eles, dada a lei, eles se adequam do modo que tem que ser feito e ponto. É porque o judiciário, quando determinava algumas condutas, sabemos que as big techs sempre resistiam e se omitiam de receber intimação, muitas nem têm representação no Brasil, alguns problemas que todos nós sabemos que já aconteceram. Mas sem dúvida nenhuma, a reputação é um ponto de extremo interesse nesse momento, nessa situação. Dado esse caso, né? Exato. Como o direito mostra as coisas, parece que realmente impacta mais, né? Uhum. E é isso, meu querido professor Alfredo. Infelizmente, Alexandre Barbosa, não temos tempo para mais nada. Obrigado, Camila. Obrigado Camila, por estar com a gente nesse bate-papo tão bacana, tão importante, desse assunto tão relevante. Obrigada, foi um prazer, gente. Semana que vem tem mais. Disrupt. Às 16h30. Disruptcast na CBN. Isso aí. Estamos no YouTube, E estamos no no Spotify. Spotify. Um abraço para todo mundo. Um abraço a todos e todas. Obrigado, Camila. Tchau, Tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.